O Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Em meio à beleza do mar Mediterrâneo, fica Samos, uma ilha pequena e pitoresca, cheia de misteriosas estruturas. O maciço de Ampelos chega a 266 metros acima do nível do mar. Escondido entre essas montanhas há um túnel clandestino cavado há 2.500 anos pelos povos antigos. Esse aqueduto, que tem 1.036 metros, foi escavado em calcário rígido. Apesar de ter sido perfurado quando a tecnologia para abrir túneis não existia, ele foi criado como uma linha quase perfeita, o primeiro túnel com essa característica. Eu penso nele como uma realização impressionante, porque eles não tinham instrumentos de medição, eles não tinham máquinas de perfuração, então isso foi esculpido à mão. E se você for ao aqueduto olhar dentro dele, vai ver que é uma realização de engenharia impressionante. Como pessoas de 2.500 anos atrás souberam como fazer um túnel linear, cavando um buraco em dois pontos opostos de uma montanha? Essa é a história secreta do Triângulo Retângulo, contada por um obscuro aqueduto grego dos tempos antigos. Os Triângulos de Samos. O Mar Egeu é uma ramificação do leste do Mediterrâneo, lar de mais de 400 ilhas. Esse é o berço da antiga civilização grega. E em sua entrada, encontramos a ilha de Samos. Samos, hoje, é um local de férias para os gregos. Ela se destaca pela abundância de frutos do mar. Turistas vêm de todo o mundo para aproveitar a luz do sol e o mar azul. Multidões de visitantes nunca param. De acordo com o antigo historiador grego Heródoto, o porto da ilha tinha um quebra-mar que servia para vencer possíveis invasores. Infelizmente, nenhum vestígio dessa estrutura pode ser encontrado hoje. Outro mistério da ilha é o Heraion, construído há 2.600 anos. Samos era o centro espiritual dos gregos para a adoração de Hera, a esposa de Zeus. Foi o tirano Policrates quem construiu essa gigantesca estrutura em Samos. Policrates, o tirano, que era conhecido por sua astúcia, tanto quanto por sua crueldade, consolidou seu poder através de um golpe. Dizem que o famoso matemático Pitágoras deixou a ilha porque não podia suportar o comando brutal de Policrates. Ainda assim, a marca de Policrates na história é mais do que apenas sua desumanidade. Ele foi também um entusiasta da ciência e da cultura. Isso é óbvio em estruturas como o Heraion, ou o Aqueduto de Eupalinos. Na época, o Mediterrâneo era a principal rota de comércio que ligava três continentes: o sul da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África. Localizada no Mar Egeu, Samos fica num ponto-chave do Mediterrâneo. As altas montanhas de Samos fizeram da ilha quase uma fortaleza natural. Policrates, o tirano, tirou vantagem da geografia da ilha quando construiu os muros de seu castelo. Você pode ver rastros dessas estruturas espalhados pela ilha. O muro do castelo e a torre beiram o oceano.
Deste castelo, Policrates conseguiu a supremacia marítima no mar Egeu. Samos é tomada pelo muro do castelo por 6 quilômetros. Aqui, você pode encontrar 3 maravilhas descritas pelo antigo historiador Heródoto. O muro do castelo nos leva a uma entrada secreta que leva aos subterrâneos. Depois de passar por uma entrada estreita, você encontra o aqueduto de Eupalinos, um túnel construído há 2.500 anos pelo povo de Samos. Com altura e largura de 2 metros, é óbvio que ele foi feito por mãos humanas. Na base desse túnel, há um canal de água subterrâneo. A água corre por 1 quilômetro ao longo dessa tubulação até chegar ao castelo. Com que propósito eles traziam água para o castelo usando esse canal artificial? A cidade de Samos ficava situada na costa e a população estava crescendo. Eles precisavam de mais água para essa população crescente. Havia muita água nas montanhas ao norte e a questão era como levá-la para a cidade. Mas, para transportar a água da parte norte da ilha, eles tinham que superar um grande obstáculo. Bem no meio do caminho estava o maciço de Ampelos, um afloramento de 266 metros. Essa montanha rochosa causou considerável preocupação e estresse a Policrates. Abandonar a aldeia fortificada do castelo e seguir através das montanhas significava abrir mão de uma importante localização estratégica. A única opção era trazer a água através das montanhas. Quando era um grande centro comercial, a ilha de Samos teve muitos invasores que vieram pelo mar. Nestes tempos, ter uma fonte de água é muito importante. Depois que a água potável desaparece, você não tem escolha senão se render. Finalmente, Policrates decidiu abrir um túnel por baixo de imensas montanhas. Ele decidiu que podia transportar água de Ágidas, uma fonte de água ao norte, até o castelo ao sul. O túnel subsequente tinha 1.036 metros de comprimento. Fazer um buraco em linha reta desse comprimento e criar um aqueduto subterrâneo era uma tarefa gigantesca. A construção começou a ligar os lados sul e norte do maciço de Ampelos. Mas não há registro de como o túnel foi construído pelos ilhéus de Samos há 2.500 anos. No entanto, podemos encontrar pistas das técnicas de medição usadas no Egito. De Samos é uma viagem fácil para se chegar ao sul do Egito, o antigo berço da civilização. Os rios fornecem um porto seguro para a colonização humana, dando aos humanos uma chance de ir de uma vida de um nômade baseada na caça para uma civilização baseada na agricultura. O rio Nilo cruza um dos maiores desertos do mundo, dando vida à civilização que se tornou o Egito. Antes e hoje, a vida do povo egípcio depende muito do Nilo. A cheia anual do Nilo trouxe sedimentos dos pontos mais altos, levando-os rio abaixo para trazer um solo fértil à sua terra estéril e transformando em um centro de agricultura. Junto com o rio Nilo,
o sol era uma fonte importante de adoração para os antigos egípcios. Eles desejavam a vida eterna pensando que o nascer e o pôr do sol eram como a vida e a morte. Ao longo das encostas mais altas do rio Nilo ficava Luxor, parte de Tebas, a capital do Antigo Egito. O nome Luxor significa muitos castelos em árabe. Há 3.500 anos era uma grande megalópole e lar de 10 milhões de pessoas. Esta era a terra dos deuses, criada pelo povo. Textos e relevos encontrados na área mostram os desejos mais caros do povo egípcio. O Egito era o presente do Nilo. Com o Nilo no centro de seu mundo, o leste, onde o sol se erguia, era o lugar dos deuses e dos mortais, enquanto o oeste, onde o sol se punha, do outro lado do rio, era o lugar dos mortos. O Vale dos Reis, a oeste do rio Nilo, é o local das antigas tumbas reais. Atrás dos cemitérios dos faraós e de suas famílias, arqueólogos descobriram as tumbas de 146 membros da nobreza. Entre os mais famosos das tumbas nobres está Mena, o artesão que cuidava das terras aráveis do rei. Sua tumba é cheia de murais que descrevem sua vida. Quando olhamos para eles, vemos que ele teve uma esposa, 2 filhos e 4 filhas. A vida de Mena é típica de um nobre egípcio. O centro da tumba proporciona uma vista panorâmica dos seus tempos felizes em família. A parte interna da tumba tem a forma de um T, como outras tumbas da nobreza. Como aristocrata egípcio, a vida de Mena foi de abundância. O mural retratando o povo pescando no rio Nilo em um navio feito de papiro parece animado e vivo. A pintura descreve em detalhes que Mena se entregou a Osíris depois de sua morte. A entrada da tumba mostra detalhes da colheita, mostrando sua rotina diária como supervisor das terras cultivadas do faraó. A agricultura começa com a aragem da terra e distribuição de sementes. Depois que o trigo cresce, 3 fazendeiros colhem com foices e levam a colheita. Quando eles se cansam, se refugiam na sombra de uma árvore. Enquanto seu gado debulha o trigo, pisando nele, os fazendeiros separam os grãos do farelo. Quando mais velho, Mena olha essa cena e escreve uma coisa. A porção superior inclui uma pintura de pessoas sendo punidas. Baseado em histórias encontradas nesses murais, elas parecem ser pessoas que não pagaram seus impostos, ou talvez tenham mentido sobre o tamanho de sua produção. Uma coisa que chama a atenção são os 3 escravos e uma outra pessoa que puxam uma corda.
Aquela pessoa era chamada de heptadonota. Em egípcio, significa pessoa que estica a corda. Em outras palavras, um vigilante de terras. A corda era a ferramenta mais importante para um vigilante de terras naquela época. Para medir adequadamente as dimensões da Terra, os egípcios desenvolveram as bases da geometria. Levando sua geometria recém-descoberta mais adiante, eles começaram a observar o céu, começaram a medir o tempo e fizeram calendários. Eles impuseram impostos baseados na quantidade de grãos esperados de fazendas do tamanho que eles determinaram com a geometria. A origem da palavra medida pode vir da etimologia de geometria. Geo, em grego, significa terra, e metria vem de medida. Mesmo no leste da Ásia, geo é kiá, em chinês, enquanto kiá, em coreano, significa estudo da terra. Em outras palavras, a medição da Terra se concretizou como geometria. A corda pode ter sido a ferramenta mais básica para medir comprimento, e ela foi um instrumento amplamente usado, que evoluiu para as réguas e bússolas que são usadas no mundo de hoje. A Mesopotâmia é considerada outro berço da civilização. É aqui na parte sul do Iraque que você pode encontrar vestígios da antiga matemática. Mesopotâmia significa literalmente terra entre dois rios. Ela era o local de uma antiga civilização entre os rios Tigre e Eufrates. 180 quilômetros a sudoeste da capital do Iraque, Bagdá, fica Nippur, um centro religioso na antiga Mesopotâmia. Quando essas relíquias foram descobertas, pudemos dar uma olhada de perto na civilização da Mesopotâmia. Mais de 50 mil tabletes de argila foram encontrados aqui. O papiro comumente usado no Egito não durou muito, mas os tabletes de argila tiveram grande durabilidade, tornando-os grandes fontes de conhecimento sobre religião, ciência, leis e outros aspectos da antiga civilização. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é lar de tabletes de argila que contém informações sobre a matemática antiga. Um deles é uma placa de argila chamada de YBC 7289. O professor Christopher Ananostakis é um estudioso que pesquisa a matemática da antiga Babilônia. Ele é especialmente interessado em como os antigos babilônios mediam o comprimento de um segmento em uma figura encontrada no tablete YBC 7289. Esse tablete de argila era usado pelos babilônios há 3.700 anos como caderno de matemática. Ele mostra o comprimento exato de uma linha diagonal cruzando um quadrado com a medida de lado de 1. Qual era o propósito dessa informação? Era parte da educação básica, eu acho. Como hoje você deve saber alguma matemática, e nem todo mundo aprendia isso. Eram basicamente os escribas, as pessoas que escreviam, que faziam contas, e pessoas envolvidas no comércio. De volta à Grécia, na ilha de Samos, há algo que revela o conhecimento matemático desse povo antigo. É o próprio Heraion.
A Unesco reconheceu as ruínas dessa enorme estrutura de 2.600 anos como patrimônio da humanidade. Para montar um monumento gigante como esse, o povo de Samos precisava de técnicas de medição e de conhecimento matemático. Usando computação gráfica, determinamos que o Heraion seria assim quando construído.